Vamos rir um pouquinho do juiz ladrão. O União Brasil, partido do Sérgio Moro, vai apoiar o Lula na eleição presidencial. Eu fico imaginando a carinha de bunda do Sérgio Moro quando ele leu a notícia nas redes sociais de que o União Brasil vai apoiar o Lula. Pois bem, na semana passada, o Lula começou uma ofensiva para conseguir apoios decisivos para ganhar no primeiro turno. Vamos lembrar uma coisa: para alguém ganhar a eleição no primeiro turno, basta ter mais votos do que todos os outros juntos, o que significa 50% mais um dos votos válidos. Para ter mais votos do que todos os outros juntos, uma das estratégias é você tirar outros candidatos da disputa. Por quê? Porque vamos supor que o Janones, que também é outro que pode apoiar o Lula, já eu falo sobre isso, fosse ter 2 milhões de votos. Se o Janones sai da eleição, mesmo que esses 2 milhões de eleitores não votem no Lula, todos votem nulo, o Lula precisa de 2 milhões de votos a menos para ganhar no primeiro turno. A conta dele, a matemática dele vai ficando mais fácil. Então, o Lula começou ofensivas em diferentes vertentes. A primeira, o Lula conseguiu apoio do MDB, que é o partido da Simone Tebet, em 12 estados. Eu tinha falado aqui que o Lula ia conseguir apoio de 9 estados do MDB. Não, conseguiu de 12. Então, de 27, o Lula conseguiu apoio de 12, que são os mais importantes. A propósito, o MDB oficializou a candidatura da Simone Tebet, teve mídia antipetista aí, Globo News, na Veja, também falando que foi uma derrota para o Lula. Não foi, mas não foi mesmo. Oficializou a candidatura da Simone Tebet e ela não vai ter apoio, não vai ter palanque do próprio partido dela em 12 estados. É uma derrota muito grande para a Simone Tebet. Se ela tivesse algum viés democrático, ela retiraria a candidatura dela, que não tem chance nenhuma de ganhar, e apoiaria a democracia apoiando o Lula, ou simplesmente retiraria a candidatura. Mas não, ela está ali na eleição e ela ajuda indiretamente o Bolsonaro a chegar no segundo turno e aumentar a chance dele tentar dar golpe. Tá, o Lula também iniciou tratativas com a União Brasil, que é do Luciano Bivar, que retirou a candidatura a presidente ontem à noite, e com o Janones, que é um candidato que depende da pesquisa, tem de 1 a 3% de intenções de votos. Tem uma coisa sobre o Janones. O Janones é um fenômeno das redes sociais. O Janones tem mais de 8 milhões e meio de seguidores no Facebook. Muita gente fala, Facebook eu não uso mais. Pois bem, o Facebook é a rede social, quem diz isso não sou eu. A última pesquisa do Poder Data disse isso. Rede social que as pessoas mais utilizam para se informar sobre política. E ele é um fenômeno. O Janones tem mais seguidores que o Lula e o PT juntos no Facebook. Para você ver que, cara, ele é um fenômeno. Eu vou te explicar depois por quê. As tratativas do Lula nessa semana são decisivas para ele ganhar no primeiro turno. Tirando o Luciano Bivar, esvaziando a candidatura da Simone Tebet e conseguindo um apoio do Janones, talvez a retirada da candidatura dele, dificilmente teremos segundo turno. Só vai ficar faltando uma pessoa, que é o Ciro. Ciro não tem nenhum compromisso mais com a democracia do Brasil, mas o Ciro, se ele tiver algum, ele retiraria a candidatura em algum momento, exatamente para não ter segundo turno. Vamos lembrar, o Lula ganhando no primeiro turno, o Bolsonaro, para contestar isso, ele vai ter que contestar a eleição de 513 deputados, de 20 federais, de 27 senadores, de não sei quantos, mais de 1.000 deputados estaduais e de pelo menos 27 governadores, se todos os estados alguém ganhar no primeiro turno. Se tiver segundo turno, aí são 2 candidatos a governador em cada estado que ele vai ter que contestar essa eleição. Muito, muito difícil. No segundo turno, não. O Bolsonaro vai ter que contestar alguns governos estaduais e contestar a eleição presidencial. É um trabalho mais fácil para ele tentar dar golpe. É por isso que é importante o Lula ganhar no primeiro turno. Vou te explicar as tratativas do Lula e você vai ver, olha, o mestre do xadrez político e da articulação em ação. É assim, é igual quando alguém fala, nossa, como é bom ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogarem. Hoje já estão um pouquinho mais velhos, mas vamos por 4, 5 anos atrás, quando estavam no auge. É o mesmo quando alguém vê articulação política e vê o Lula fazendo articulação. Olha, ele consegue apoio de quase todo mundo que ele se propõe a conseguir. Mas antes de eu falar disso, eu peço que, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, não paga absolutamente nada, é grátis se inscrever no Plantão Brasil. E você se inscrevendo, você está fortalecendo a oposição a esses malditos que estão acabando com o Brasil. Olha, é um segundinho, é grátis. Agora, falar, já sem delongas, falar do Lula e das articulações dele. Primeiro, o Lula e o MDB. Isso foi na semana passada, toda semana passada teve essa articulação. O Lula, ele foi a Brasília, aí ele falou com vários caciques do MDB e ele tinha conseguido apoio do MDB em 9 estados. Foi inclusive o que eu falei aqui num vídeo faz uns 10 dias. Tá,
Foi passando o tempo, e aí a mídia noticiou, ó, já são 10 estados em que o MDB está apoiando o Lula. Aí são 11 estados em que o MDB está apoiando o Lula. Aí a notícia principal dava conta de 11 estados. Porém, aí teve a convenção do MDB que acabou fazendo oficializar a candidatura da Simone Tebet à presidência. A convenção aconteceu, inclusive teve gente no MDB que queria cancelar a convenção e tudo mais, mas a convenção aconteceu e eles falaram, ó, Simone é candidata. Porém, não anunciaram o candidato a vice dela. Seria o Tasso Gereissati, que é do Ceará. O Tasso Gereissati, que inclusive era amigão do Ciro, ou talvez ainda seja. Tá. O Tasso Gereissati tem uma conversa com o Lula agora, nos próximos dias. Ele também conversou com o Lula por telefone e ele avisou a Simone Tebet, ó, eu não quero ser o seu vice, não. Só por telefone, o Lula nem falou com ele pessoalmente. Ele já, opa, peraí, eu acho que eu não quero não, Simone. Ele é do PSDB. O PSDB tá na coligação com o MDB da Simone Tebet. Aí, logo depois da convenção, outra notícia. O Lula conseguiu, na verdade, apoio de 12 estados do MDB. Então, o próprio partido da Simone Tebet não vai dar palanque a ela em 12 estados. Tem uma coisa importante. A única derrota do Lula nisso aí, que quando a mídia fala que foi derrota e tal, não citou isso, você vê o nível superficial dos analistas da grande mídia que ganham uma fortuna para mentir. A única derrota foi o seguinte, se a Simone tirasse a candidatura, o Lula depois ele ia negociar para conseguir o tempo de propaganda de rádio e televisão do MDB para ele. Então ele ganharia alguns minutos no horário político, na propaganda política. Só isso. Essa foi a única derrota. Perdeu aí 2, 3 minutos, talvez até menos, de horário político. Só. Fora isso, não mudou praticamente nada para o Lula. A Simone Tebet tem uma candidatura esvaziada, ela vai chegar em pelo menos 12 estados importantes, ela não vai ter palanque, ela não vai ter aliado do lado dela. A Simone, vamos lembrar, ela tem apoio amplo e irrestrito da grande mídia. Inclusive a cobertura que fazem sobre ela é 100 vezes maior do que de um candidato que tem mais votos que ela, que é o Janones. Agora, ao Janones. O Janones tem mais intenção de voto que a Simone Tebet em quase todas as pesquisas, menos naquelas feitas por telefone. Naquelas a Simone aparece à frente do Janones. Nas outras não, ele geralmente está na frente dela. O Janones, ele ficou muito famoso na greve dos caminhoneiros. Ele fazia vídeos pro Instagram e pro Facebook, mostrando e apoiando os caminhoneiros e tudo mais, isso lá em 2018. Aí ele conseguiu ser eleito. Ele foi eleito mais ou menos na rabeira do bolsonarismo, mas logo que ele foi eleito, eu comecei a segui-lo nas redes sociais porque eu pensei, esse cara não é de direita, esse cara é de esquerda. Ele foi eleito agora na rabeira da direita, tudo mais, mas sem um discurso de direita, um discurso contra a corrupção que a esquerda usava, que a direita usava, tudo mais, mas um discurso mais, você vê, ele falava sobre os caminhoneiros, melhores salários, melhores condições, esse é um discurso de esquerda. Quem defende melhor salário, melhor condição para o trabalhador, está defendendo a esquerda. Tá, na primeira grande prova que ele teve, que foi a reforma da Previdência, ele foi contra. Ele perdeu um monte de seguidor, que era um monte de bolsominion, pararam de segui-lo porque ele falou, eu sou contra a reforma da Previdência, eu tenho aqui os estudos mostrando, para você ter ideia, a Tabata Amaral, ela também anunciou apoio ao Lula ontem. Ela almoçou com o Lula e com a Janja, e depois fez um post grandão nas redes sociais, anunciando apoio ao Lula. Isso é importante, já eu te explico por quê. Não pela Tabata, ela é um zero à esquerda, mas é importante o apoio dela por quem financia as campanhas da Tabata. Já eu falo disso. Mas voltando ao Janones. O Janones votou contra. A Tabata votou a favor. Sendo de esquerda, votou a favor da reforma. E ele contra. Tá. O Janones cada vez mais foi virando um cara de esquerda. Porém, inclusive as pautas dele da campanha são todas de esquerda. Renda mínima, que é manter o auxílio a 600, ou até mudar o nome do auxílio para Bolsa Família de novo a 600. Várias coisas que estão no programa de governo do Lula. Aí, o Janones chegou e fez um post nas redes sociais dele ontem e o Lula respondeu. Isso foi quando o Lula conseguiu. Eles tiveram uma conversa rápida e aí o Janones fez esse post aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Bolsonaro me bloqueou, não aceitou... Quem quiser pausar aí, mas eu vou ler para você. Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Aí o Lula respondeu, falou, combinado. Ele fala, combinado. A política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. Antes disso, logo depois disso,
O Roberto Freire ele é presidente do Cidadania, que é um partido nanico. Partido nanico. O Roberto Freire é um péssimo presidente de partido, que ele já é presidente do Cidadania até mudou, até esqueci o nome antigo do partido, era PPS, se eu não me engano. Ele mudou o nome do partido para dar uma repaginada e tudo mais, é um partido que continua nanico. O cara é presidente há trocentos anos do mesmo partido, o partido não cresce. Aí você vê que é o partido que serve simplesmente a ele, né? Aí ele foi lá e respondeu isso aqui, ó, no Roberto Freire ao Janones. Olha só, ele compartilhou respondendo aqui, ó. Desculpe, Janones, quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler para você, ó. Desculpe, Janones, mas Simone não lhe procurou em respeito à sua candidatura, numa atitude diversa daquele que o faz apenas para que você retire sua candidatura para apoiá-lo. Você conhece as tentativas de Lula contra a candidatura de Simone no MDB e nas redes contra Ciro? Quem ataca o Lula, não nas redes, mas em toda a imprensa, é o Ciro. Desde antes do Lula poder ser candidato, o Ciro já xingava o Lula. Inclusive lá em 2018 já xingava. Por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes, o Ciro é um agente da direita infiltrado na esquerda. O objetivo do Ciro, e ele deixou transparecer, porque pelo fato dele ser muito assim, ele comete esses erros aí, ele deixou transparecer, é que o Lula não ganha a eleição. Ele falou, meu objetivo é tirar o Lula. Não é tirar o Bolsonaro, não é ele ganhar, é tirar o Lula. É isso que ele tenta fazer, por isso que ele ataca o Lula. Ele usa o discurso dele de esquerda para ganhar votos à esquerda, e aí depois, quando ele ganha esses seguidores, esses votos, ele começa a bater no Lula. É isso. Aí o Janones respondeu, o Roberto Freire levou uma invertida, mas olha, foi a invertida do dia. Aí o Janones falou, então, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler. Então vocês desrespeitaram a candidatura de Ciro, Eduardo Leite e Dória quando propuseram que meia dúzia de almofadinhas decidiriam um candidato da via democrática. Eu vou explicar o que quis dizer os Janones. O Dória ganhou as prévias do PSDB. O partido do Freire aqui, que é o Cidadania, junto com o PSDB, que são assim com ele, com parte do MDB, deram um golpe no PSDB e minaram a candidatura do Dória. Aí o Eduardo Leite fez uma coisa que eu jamais vi na vida, que ele renunciou para concorrer à presidência, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e agora é candidato ao governo do Rio Grande do Sul de novo. Podia ser o candidato com a máquina pública, tudo mais, governador. Não, ele renunciou à toa ao governo do Rio Grande do Sul. E aí, ele ia ser candidato à presidência dando um golpe no Dória, porém o pessoal do Cidadania passou a rasteira nele também e fez com que a candidata fosse a Simone Tebet. Por quê? Porque eles decidiram. Numa sala que tinham 40 homens e só Simone de mulher, todos brancos, aliás, eles decidiram que a mulher vai ser candidata porque temos que apoiar as mulheres, esses mesmos que deram um golpe na única mulher eleita. E toda a grande mídia está apoiando a Simone Tebet. Então o Janones deu essa pancada aí no Roberto Freire. Tá, dando essa pancada, ele confirmou que vai conversar com o Lula, conversaram ontem por telefone e agora vão conversar pessoalmente. O Janones já falou, saiu matéria no Estadão, que ele aceita retirar a candidatura para apoiar o Lula já no primeiro turno. Isso é importantíssimo. Eu tô falando de 1,5 milhão a 2 milhões de votos que, se não são do Janones, mesmo se tornarem votos nulos, não precisam nem ir pro Lula esses votos. Se tornarem votos nulos, e eu vou falar, a maioria desses votos vão pro Lula, mas mesmo se tornarem votos nulos, o que acontece? Isso facilita a missão do Lula de ganhar no primeiro turno. Então é uma notícia excelente. Aí o Luciano Bivar começou agora a parte de rir do juiz ladrão. O Luciano Bivar, desde que ele se tornou candidato, ele nunca passou de 0 pontos. Em muitas pesquisas ele nem tá. E até esquece que ele existe. Tá, ele se tornou candidato única e exclusivamente para tirar a candidatura e para barganhar por isso. Então ele tá barganhando o seguinte, ele pediu pro Bolsonaro falou que não dava, e ele pediu pro Lula, não sabemos como o Lula negociou, porque o Lula negocia muito bem e a gente não fica sabendo exatamente até a hora certa. Tá, ele queria ser presidente da Câmara dos Deputados em 2023. Isso é o que ele queria. Eu quero seu apoio, Lula, para ser presidente da Câmara. O Lula, ele falou essa semana numa entrevista ao UOL que ele não pode se meter em eleição para presidente da Câmara. Presidente da República que faz isso se dá mal. Então foi um recado tanto ao Luciano Bivar como ao Arthur Lira. Não vou apoiar ninguém nessa eleição que vai ter aí. Já tem muita gente se movimentando para a eleição que vai ser em fevereiro do ano que vem. Eu tenho eleição agora, mas estão se movimentando para a presidência da Câmara. Tá. O Lula mandou esse aceno, mesmo assim, menos de 24 horas depois, um pouquinho mais de 24 horas depois do Lula fazer isso, o Luciano Bivar anunciou, não sou mais candidato e eu vou apoiar o Lula. Não sabemos o que vai acontecer. Alguns falaram que talvez o Lula o apoie para ser senador, ou talvez o Lula apoie alguém do União Brasil para o Senado no estado dele em Pernambuco ou em algum outro estado, e que o Lula pode apoiar alguns partidos, alguns candidatos do União Brasil. Agora,
a missão do Lula é o seguinte, é conseguir o tempo de rádio e TV do União Brasil para ele. O União Brasil é o partido com mais parlamentares. O Luciano Bivar, ele espera que ele vá eleger 120 deputados na coligação dele, do União Brasil contra os partidos, e aí com 120 deputados é um pouquinho menos do que a metade do que ele precisa para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então ele quer porque quer isso, esse é o plano dele. Tá, o Lula conseguindo tirar o Luciano Bivar, ele conseguindo esse tempo de propaganda e TV, o Lula vai ser o candidato com mais tempo de rádio e TV no primeiro turno, o que é crucial para ganhar a eleição no primeiro turno. O Lula, vamos lembrar, tem uma censura explícita de todos os meios de comunicação ao Lula. Você não vê o Jornal Nacional cobrindo a agenda do Lula, mas você vê eles falando da Simone Tebet, vira e mexe. Você não vê os grandes jornalões colocando falas do Lula na capa, exceto quando ele deu entrevista pro UOL, que ficou na capa do UOL. Mas da Simone Tebet, qualquer abobrinha que ela faz aparece na grande mídia. Então, o Lula, ele tendo, quando começar a propaganda de rádio e TV, ele tendo uma exposição muito maior, ele tende a crescer nas pesquisas. Então, tá aí o Bolsonaro em desespero. Imagina a carinha de bunda do Sérgio Moro, sabendo que o partido dele vai dar tempo de rádio e TV pro Lula. Ele saiu do Podemos, o Podemos gastou 20 milhões de reais com o Sérgio Moro, foi isso que saiu na mídia, né? 20 milhões, uma coisa assim, ou 2 milhões, 20 milhões, aí, um zero a mais a menos, mas gastou milhões aí com o Sérgio Moro, ele saiu do partido, traiu todo mundo do Podemos, foi pro União Brasil, o União Brasil rifou a candidatura dele à presidência e agora apoia o Lula. Deu ruim, hein, juiz ladrão? Deu ruim. Ó, peço aí que você se inscreva no canal. Vamos continuar indo pra cima dessa corda. Nós venceremos. Põe isso na sua cabeça e vamos lutar por isso. Falou.